Mas eu quero fazer uma perguntinha aqui pra vocês aí que estão aqui na live. Por acaso, vocês gostam de Zelda? The Legend of Zelda? Que eu acho que alguns aí devem gostar. Eu acredito que a maioria gosta, até porque em outros momentos eu já cheguei a comentar muito por cima sobre Zelda e tudo mais. Nunca joguei Zelda. Zelda eu joguei um pouco, mas eu não vou ser aqui meio... Não vou ser tapado de falar que eu sei tudo sobre a lore ou coisa do tipo, que não, eu não sei nada. Eu acho legal, é um jogo dos meus interesses. É um jogo que eu tenho interesse de realmente pegar, jogar e saber a lore. E enquanto eu não tô jogando esses jogos, deixa eu só tirar a musiquinha. Enquanto eu não jogo os jogos, podemos assistir um vídeo falando sobre. Deixa eu ver. Blue, nunca trisquei em um jogo, mas acho bem diversificado. Meu favorito seria o Ocarina of Time. Cara, eu recomendo que você jogue. E por falar em... Ah, não é. Eu ia falar do Ocarina of Time, mas não é. Mas, por falar em Zelda, deixa eu só tirar a Lucina aqui dançando. Vamos assistir aqui um vídeo do canal JVSPM, que tem 885 inscritos. É um canal novo, um canal pequeno. E pelo que indica, tem tudo pra dar certo. E o título do vídeo é: Você não pode controlar o tempo. Zelda Majora's Mask. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo, enquanto eu também tô comendo alguma coisinha. Aqui no canal eu já falei sobre alguns jogos da franquia Zelda. Ocarina of Time, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Mas, é claro, parece que tá faltando um em meio a esses jogos que eu mencionei. Até porque quando falamos dos melhores da franquia, The Legend of Zelda Majora's Mask, é quase um erro você não mencionar ele. E é por isso que dessa vez, essa pequena lacuna que existia aqui no canal se encerra, porque no vídeo de hoje eu vou justamente falar sobre... Eita porra, eu precisava ver em ordem, agora já foi. Não tem problema, a gente assiste os outros fora de ordem mesmo. Mas, só título de curiosidade, o meu primeiro contato com a franquia Zelda como um todo foi no... Não vou me lembrar o título especificamente, mas é daquele de Super Nintendo, que o Link tem um cabelo rosa, sabe? Foi o primeiro que eu joguei, foi naquele emulador de Super Nintendo pra PlayStation 2. Foi o meu primeiro contato com Zelda. Eu sei que tinha pra Nintendinho, mas o de Nintendinho eu não tinha jogado até então. Então foi do Super Nintendo. Sobre essa obra, que não apenas é um dos melhores jogos da franquia Zelda em si, mas também um dos melhores jogos de todos os tempos. Que mesmo estando em um Nintendo 64, ou até num remaster de Nintendo 3DS, ele envelheceu muito bem até os dias de hoje. Então assim, muito bom dia, boa tarde ou boa noite e muito prazer, eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu acho interessantes, como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu aqui novamente, mas dessa vez para falar novamente de The Legend of Zelda. Então, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. O Majora's Mask de Nintendo 64, quando eu joguei pela primeira vez, é um jogo que me deixou desconfortável e até com certo medo, de certa forma. Eu era criança na época, né? Então eu super te entendo, Lúcius. Mas ainda assim eu tenho interesse de jogar. Eu acho que hoje em dia... Bom, hoje em dia obviamente eu não vou sentir medo de nada, mas quando eu era criança eu tinha medo. Uma das coisas que me deixava muito assustado era aquela lua. Tipo, aquela lua caindo lá com aquela cara dela lá e tudo mais. Então, nossa, pra mim, a Luquitinha ficava completamente assustada na época. Blue, A Link to the Past? Eu acho que é. Não sei. Não sei. Eu não vou confirmar, mas também não tem nem como pesquisar porque agora eu tô comendo. Mas eu acho que é. Mas enfim, eu tô falando de uma fonte 1000% confiável, que é o meu cérebro, que é um cérebro de peixinho dourado. Lúcius, eu joguei por meios estranhos, é que você me entende. Eu só joguei Zelda desse jeito também. Tá tudo bem. Após os eventos de The Legend of Zelda Ocarina of Time, numa das 3 linhas do tempo, né, que o jogo divide, nós temos a seguinte situação. Link derrota Ganondorf, consegue salvar o reino de Hyrule, e então a princesa Zelda, querendo que, né, o grande herói do tempo finalmente conseguisse viver a sua infância que ele havia perdido quando passou por todas aquelas situações, envia ele de volta ao passado. No caso, o verdadeiro presente que ele deveria estar vivendo. Mas, ao voltar no tempo,
a companheira de Link, a grande amiga dele, a fada Nave, que tá desde o início do jogo, ela simplesmente parte. E querendo ou não, Nave era extremamente importante para Link. Ela era a fada que ele conseguiu adquirir, o que o acompanhou durante toda essa caminhada muito difícil que ele passou. E então, ele vai em busca dela, procurá-la, buscar encontrar onde a sua amiga havia ido. E é durante essa busca, junto de Epona, que ele vai parar em terras desconhecidas. E é justamente nesse momento que temos o começo de Majora's Mask. E é claro, nós temos aquele início que todo mundo já conhece. Link na floresta, encontra o Skull Kid que ataca ele, após alguns eventos se torna um Deku. E então ele começa a ir atrás do Skull Kid para tentar fazer as coisas voltarem ao normal. Porque, né, ficou bem atrapalhado. Lúcio, eu tinha 13 aninhos na época e meu interesse foi por conta da Creepypasta, que na verdade é um ARG. Você se fala da Creepypasta Ben, né? Ben Drowned, alguma coisa assim. Que pra época era muito boa, tá? Na época aquela Creepypasta era realmente muito boa. É porque assim, na época tinha coisas tipo Sonic.exe. Então você vê, era o auge da porra toda. E eu lembro que as Creepypastas de Zelda especificamente sempre foram boas. Naquela época. Knavish, opa, voltei! E aí, Knavish, como é que você tá? Você tá boa? Porque eu tô bom. Lucius, não ironicamente, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Jogaço. Misura, eu conheci o Zelda por causa do Ben Drowned. Knavish, não vou sair mais não tô me sentindo muito bem. Eita, mulher, melhoras. Lucius, a Creepypasta era legal, mas a ARG é melhor ainda, muito interessante. Sim, sim. E pra você ver, né, que quando o pessoal quer fazer alguma coisa, consegue fazer bem feito. Não é porque o jogo é, entre aspas, entre 1 milhão de aspas, infantil, significa que a história de terror tem que ser uma merda, que nem Sonic.exe. Não, no caso de Zelda, elas são muito boas. Eu acho que até pro dia de hoje. E é então que ele chega até Clock Town, onde ele encontra o vendedor de máscaras lá de Ocarina of Time, que explica pra ele basicamente o que o Skull Kid está fazendo ali com aquela coisa. Vale destacar também que o Link aqui acaba adquirindo uma nova parceira de viagem, uma fada que acompanhava o Skull Kid. E após chegar na Clock Town, o vendedor de máscaras encarrega o Link simplesmente de pegar a máscara dele. E nesse meio tempo também existe uma situação acontecendo. A lua em Clock Town tá caindo. É isso mesmo que você ouviu, a lua tá caindo, é isso impressionante. E é óbvio que se existe um jogo sobre esse contexto todo é porque nós vamos ser responsáveis não apenas por pegar a máscara de volta, mas por salvar a cidade que está no meio de um festival, no caso se organizando para um festival, para impedir que a lua caia. É isso aí. E é claro que ao longo de todo o jogo nós vamos ter algumas mecânicas que vão nos auxiliar a conseguir esse objetivo. As máscaras, a Ocarina, que volta aqui pra gente voltar no tempo, parar o tempo, fazer um bocado de coisa, e por aí vai. E na verdade a história desse jogo ela vai muito além dessas questões, né? Porque como vocês bem sabem, se você é fã de Zelda, você sabe que esse jogo aqui carrega muitas e muitas narrativas meio que escondidas. Acho que como qualquer Zelda, na verdade. Eu acho isso muito legal da franquia Zelda, é que embora o jogo pareça simples, com 1 milhão de aspas, simples que eu quero dizer, simples padrão Nintendo, é uma história que tem muitas nuances, cara. Tipo, tem muitas coisinhas lá, e às vezes coisas sutis, que dão margem a ter uma outra interpretação. Não tô falando de deturpar a história, mas de repente você entender por que determinado personagem age de uma determinada maneira, e pá e tal. Eu sei que não é uma coisa inédita, não é uma coisa exclusiva de Zelda, mas eu acho que, em questão de world building, eu acho que Zelda, não sei, tem um tempero, tipo, tem uma coisa especial ali. Eu não sei muito bem dizer o que é, mas sei lá, parece que é diferente. Você sabe que uma coisa é oriunda de Zelda, e é bem feita, sabe? Parece que tem um carinho especial por trás. Pelo menos essa é a minha visão. Zelda eu já conhecia por conta de Super Nintendo. Misura. Pera aí. Nossa senhora, pera aí. Perdi aqui. Tem alguns arcos de creepypastas, tipo do Marble Hornets, que é baseado na creepypasta do Slenderman.
Lúcio, sim, o culto das Multridden é atemporal, apesar de ter acabado. Aí, respondendo que é maneirinho, Marble Hornets. Misura, sim, sim, Marble Hornets foi a primeira ARG que eu assisti desde moleque. Eu acho que a única coisa legal de terror do Sonic, além do Shin Sonic, que nem todo mundo curte, é a série de vídeos There is Something About, do Mashed, que iniciou no Secret Stories of Sonic. Não seria Secret Stories of Tails? Uma coisa assim, porque eu lembro que era o Tails, que era um maluco. Tem o Sonic Green Mountain também. É que assim, tem o Sonic PETA, que é lá daquela organização que protege os animais, em alguns casos até matou animais pra, né, proteger matando animais, mas enfim. Tem o Sonic PETA, tem o Needle Mouse, que vai ter, acho que um reboot. Deixa eu ver o que mais de Sonic. Acho que só, não tô me lembrado. Mas esse daqui, ele carrega alguma coisa a mais, sabe? Interessantíssimo. Uma das teorias, inclusive, mais interessantes que tem é justamente sobre aquela questão dos estágios do luto. Eu acho muito, muito interessante. Tem outra que diz que tá todo mundo morto. É legal essas teorias, né? Bem leve. Enfim. E então, ao longo de todo o jogo, nós vamos ter essas situações para lidar, além de várias quests secundárias que vão nos ajudar a conseguir novos itens. Outros lugares pra gente explorar, porque tem muito mais além da Clock Town aqui. Aí a gente vai basicamente lidar com toda essa aventura, em toda essa região, que é muito rica, inclusive. Isso daqui é quase um jogo mundo aberto, que tem muita coisa pra fazer, tá? É impressionante. E ele, inclusive, é muito bonito até os dias de hoje. Eu acho o Majora's Mask um jogo muito bonito. Tanto a versão de... Uma coisa que eu gostaria de falar, uma coisa que eu não sabia, mas é por questão de não saber de Lord Zelda mesmo, era sobre o Link. O Link, eu pensava que ele era um protagonista normal e pá, e ao longo dos jogos tinha a história dele. Sendo que não, ele não tem uma personalidade ou uma história justamente para o jogador conseguir se ver no Link para poder ter as aventuras. Eu acho isso foda, tá? Eu acho isso foda. Porque, se eu não me engano, parece que tem a questão de que quando o criador criou o Zelda, foi inspirado nas aventuras que ele tinha quando era garoto, né? Que é bom, coisa de criança. Ele quis passar esse sentimento pro jogo. Eu achei isso foda. 3DS quanto a versão de Nintendo 64. Mas existe uma questão que eu acho que esse jogo ele me pega muito mais. E ao explorar e sair por aí, tipo, indo em busca dos seus objetivos, você tem muitas coisas, como eu posso dizer, que acompanham as mecânicas que também são lhe apresentadas. Ou seja, você realmente, desde o início, você vai estar usando o que você tem desde o começo. Absolutamente tudo. E eu não me refiro apenas às máscaras e às músicas da Ocarina, por exemplo, mas literalmente, cada detalhezinho que você descobre sobre a cidade, você vai estar usando. Até porque você vai ter que voltar no tempo. Quando você volta no tempo, determinada coisa que você fez não está feita ainda, então você tem que ser rápido para ir lá fazer, para você conseguir chegar no final possível. Enfim, é uma loucura. Tem a questão do gigante que você precisa despertar lá para eles segurarem a lua, impedir que ela caia, depois passar por dungeons, e enfim, é uma loucura total. Até que finalmente você consegue, sabe, parar a lua, ela não cai, e você consegue derrotar o Skull Kid e pegar a máscara. Isso é claro se você não desistiu do jogo, porque ele é extremamente difícil. Mas eu tenho certeza que para você que conseguiu terminar essa obra, quando você finalizou ela, simplesmente sentiu que tinha experienciado uma das melhores coisas da sua vida. Ou pelo menos na maioria dos casos. Aqui nós temos um jogo rico, bem feito, lindo, tanto tecnicamente quanto na sua narrativa, e que fica marcado na nossa mente. E principalmente, no meu caso, por uma interpretação que eu tenho da história desse jogo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tipo, o pessoal torce o nariz pela animação e pá, mas a pessoa que fez sabe mexer muito com narrativa. Muito bom. Blue, a USG de Sonic.exe virou literalmente um multiverso de versões alternativas do Sonic. E muitos copiaram a fórmula do Needle Mouse. Não só de universos alternativos de Sonic, como também de outras coisas também. Tipo, já tá bem repetitivo já. Lúcio, e Luquita, eu sei que você não gosta de Minecraft e tal. Não é que eu não gosto, cara. Eu não jogo.
Tipo, tipo assim, eu não falo, nossa, o pessoal fala de Minecraft, que nojo isso daqui. Não, tipo, só não jogo. Jogo muito pouco. E tal, mas eu recomendo você ver a série de terror Him, que é baseada na creepypasta do Herobrine e White Eyes. É bem interessante, os desenhos são bem feitos. Depois eu posso dar uma olhada. Se tiver numa playlist, facilita muito a vida, porque aí eu já faço um corte único com tudo. E que, na verdade, esse é meio que o tema central desse vídeo. Porque após esse final, nós vemos Link simplesmente entender que Navi não voltaria. Que a sua busca, ela não tinha sido em vão. Mas não tinha o que ele fazer para trazer a sua amiga de volta. Em outras palavras, aceitar mudanças e perdas, ou seja, amadurecimento. Ela não ia voltar. E ele tinha que lidar com aquilo. Mesmo que em muitos momentos ele até quisesse voltar no tempo para impedir que ela tivesse ido embora, não tem como ele fazer isso. Então ele segue em sua jornada. E, bom, a gente não sabe muito o que aconteceu depois disso. Muito. Porque em Twilight Princess a gente tem esse link aqui. Parece que o destino dele não foi muito bom, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que The Legend of Zelda Majora's Mask é uma história carregada de histórias. Olha que interessante. E uma dessas envolve a questão do tempo. Questão essa que está até no título desse vídeo. A gente não pode controlar o tempo. Mas vamos lá. O que exatamente isso quer dizer? O que é o tempo? É claro, isso daí é um conceito que é difícil explicar, mas pelo menos na minha compreensão, é algo que sempre está acontecendo. É algo que a gente está vivendo literalmente em todo momento da nossa vida. E é algo que não depende da gente para existir. O tempo é um conceito humano, mas que ao mesmo tempo ele existe. A gente criou o conceito de tempo, mas ele existe sem a gente ter criado. É estranho. Enfim, eu acho que você não precisa saber o conceito de tempo para saber o que é tempo. Essa é a ideia central. É a duração das coisas, é como a gente contabiliza algo, humanamente falando, né? Mas enfim, e por motivos óbvios, você consegue entender como Zelda Majora's Mask consegue ilustrar bem sobre o que é o tempo. E o porquê nós, assim como Link, vemos esse fator, né, essa grandeza física como algo extremamente precioso. Assim como na jornada de Link aqui, cada pequeno passo que ele dá é extremamente fundamental para como ele vai, definir a sua jornada. Uma coisa que ele faz aqui vai acarretar em outra aqui. E ele tem que economizar tempo para conseguir fazer tal coisa aqui. Enfim, acho que deu para entender. Porque assim como ele, nós também... Não só a questão do tempo em si, porque temos aquela situação de tipo, nossa, temos alguns minutinhos para poder resolver tal coisa. E tudo mais. O que deixa o jogo ser muito mais difícil. Lembrando, isso não é um demérito, é só uma característica do jogo. E mostrando que as ações que nós temos em uma determinada, vou dizer assim, linha temporal, para facilitar, tem uma consequência X, enquanto em uma outra, que nós voltamos para o passado, tem uma consequência Y. Podendo mostrar que uma determinar a mesma ação, mas em tempos, não só em tempos diferentes, vamos colocar em tempos diferentes, podem ter resultados diferentes. Como, por exemplo, vamos supor que você discutiu com uma pessoa. Pelo menos esse é o exemplo que tá vindo na minha cabeça. Você foi lá, discutiu com uma pessoa, só que, sei lá por que questão, você não pediu desculpas em um tempo curto. Você demorou bastante tempo para pedir desculpa para essa pessoa. E o que acabou acontecendo nessa situação? Essa pessoa que antes era querida e tinha um sentimento recíproco, já não tem mais aquele sentimento recíproco. Tipo, pode até te perdoar, mas não vai ser mais o que era antigamente, sabe? Deixou de ser aquilo. Tudo por conta do tempo. O tempo que você levou pra se desculpar, pra reconhecer que estava errado. E aquela coisa toda. Eu acho muito interessante a forma, não só a interpretação dele, especificamente, do criador do vídeo, como também uma forma de uma mensagem do próprio jogo. Tipo, você pode fazer a mesma coisa em várias partes do tempo, só que vai ter resultados diferentes, entendeu? Mais ou menos para você entender que as suas ações têm consequências, mesmo as ações passadas. Eu acho que ficou um pouco confuso o que eu falei, mas eu espero que vocês tenham entendido. Temos que cronometrar
como a gente vai lidar com o que a gente tem, mesmo que às vezes seja muito difícil. E conforme o tempo passa, parece que essa quantidade que a gente tem para espalhar o nosso tempo, ela vai diminuindo cada vez mais. Quando criança, nós temos a maior parte do nosso dia completamente livre para a gente conseguir definir tudo o que a gente quer fazer. Na adolescência, os estudos tomam conta, e outras obrigações, como projetos pessoais, também tiram esse tempo. E na vida adulta, nem se fala. E é por isso que cada vez mais nós entendemos o quão valioso, às vezes, são apenas alguns minutos para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Então, otimizar o que a gente vai fazer é algo de extrema importância e que pode nos trazer muitas e muitas coisas boas, assim como o Paralink. E também é interessante pensar em como a gente lida com o tempo. Porque, como mencionei anteriormente, parece que cada vez mais o tempo que a gente tem livre, ele vai diminuindo. E Majora's Mask consegue ilustrar muito bem isso, muito bem como a gente lida com o tempo. Porque às vezes ele parece lento, às vezes ele parece rápido demais, às vezes, inclusive, ele não se limita apenas ao que a gente vive ou quer viver, mas até mesmo sobre o que a gente já viveu. E eu acho que esse é o principal motivo sobre o qual todo mundo queria controlar o tempo. Queria ter uma ocarina para simplesmente tocar e voltar nele. Até porque a ideia de voltar e fazer as coisas muito melhor do que você havia feito no passado, ela é tentadora. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma dúvida. E eu quero que vocês aí do chat me respondam. Se você volta no tempo e corrige alguma besteira que você fez, ou nem uma besteira grande, tipo, sei lá, passar mais tempo com as pessoas que você ama, por exemplo, uma pessoa que não está mais aqui, como um pai, uma mãe, um avô, uma avó, será que isso não teria impacto na sua personalidade? Tipo, o simples fato de você ter as suas dores, de você ter as suas mazelas e tudo mais, por, sei lá, por N motivos. Será que voltar no tempo não seria, sei lá, meio que desfazer alguns pontos de sua personalidade, alguns pontos de seu amadurecimento? Eu penso muito nisso, porque quando a gente fala sobre voltar no tempo e corrigir alguma coisa que deu errado e tal, nós olhamos isso de uma forma muito romantizada. Tipo, nossa, se eu fizesse isso, minha vida acho que seria melhor. Ou se eu falasse que eu gostava de tal pessoa em tal época, muito provavelmente hoje eu estaria casado com essa pessoa. Sendo que não, muitas vezes poderia até ser pior, dependendo dos casos, sabe? Eu penso dessa forma. Porque nós somos hoje o fruto de todas as experiências que nós vivemos. Ou seja, se tivermos experiências boas, muito provavelmente seremos pessoas boas. Não é uma regra, mas a probabilidade é maior. Agora, se tivermos experiências ruins, a nossa tendência é de ser muito mais fechado. Ou, na pior das hipóteses, de repetir essas experiências ruins com outras pessoas. Mas enfim, eu acho que eu tô dando minha viajada aqui. Tô dando uma viajada aqui. Eu não sei se vocês acham isso também. Mas, eu sei lá, eu acho que voltar no tempo pra desfazer alguma coisa, eu acho que, sei lá, ia ter muitas consequências, até mesmo na nossa própria personalidade. Mas é uma visão minha. Às vezes você se pega pensando sobre um mínimo detalhe que poderia ter otimizado a sua vida de uma forma incrível. Ou um pequeno erro que você poderia ter agido diferente. Ou até mesmo algo que você deixou de fazer. E você queria muito poder voltar e fazer o que você realmente queria. E quem sabe assim, ter o que você realmente queria. O tempo, ele traz coisas boas, coisas ruins, prazeres, desgostos, causas, consequências e principalmente surpresas. E essa é uma coisa que é até que mágica. Porque assim como a gente muitas vezes se pega pensando no passado, a gente pensa muito no futuro. Mais do que deveria. Eu diria, inclusive. Pera aí. Olá, pessoal, já chegou e ouço... Já aprendi a falar. Olá, pessoal, já chego e ouço reflexões fortes do Luquita. E aí, Chokes, minha querida, como é que você tá? Você tá boa? Porque eu tô bom. Estamos aqui falando sobre The Legend of Zelda. E a gente tá refletindo sobre algumas coisas, principalmente sobre o tempo. Cara, eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo que a gente simplesmente dá uma interpretada diferente em alguma coisa e simplesmente dá uma brisada forte. Eu acho muito legal. Eu gosto desse tipo de vídeo.
Então acho que foi até por isso que eu resolvi deixar separado, porque eu falei assim, apesar de eu não saber muito da lore de Zelda, eu acho que eu posso falar alguma coisa, eu acho que eu posso dar uma filosofada, dar uma viajada. E é o que eu tô fazendo. Falando nisso, vergonha, né? Não ter jogado Zelda, pelo menos o suficiente pra saber da lore. Mas, enfim, eu tenho que corrigir isso. Porque embora existam surpresas que são bem agradáveis, existem aquelas que podem não ser. E a gente adoraria muito, às vezes, simplesmente ter um deslumbre do que aconteceria. Pra gente chegar no nosso presente e falar, opa, se prepara pra isso aqui. E assim como a gente pensar no passado, nós não temos controle sobre saber o que vai acontecer no futuro. Isso porque a gente não pode controlar algo que não está ao nosso alcance. E o tempo, ele não está ao nosso alcance em todas as formas. A gente não pode controlar tudo dele. Existe sim uma coisa que a gente pode agir, uma coisa que a gente pode moldar, como ela vai ser, como a gente vai viver aquilo. E eu me refiro, é claro, ao presente. Diferente de Zelda, que lá o Link ele pode simplesmente voltar no tempo quando ele quiser para tentar fazer diferente e tal, nós só vivemos uma única vez. Isso significa que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos vivendo no presente. O passado que um dia você viveu foi o seu presente de um tempo atrás. E o futuro que você ainda não viveu é o seu presente daqui a um tempo. E o que você está vivendo agora é o seu presente de agora. E é você que está moldando como você está vivendo ele, seja de uma forma boa ou ruim. E é muitas vezes interessante como a gente esquece. Bom, vou dar uma pausa aqui só para poder comentar uma coisa. Cara, uma das coisas que me ajudou bastante a entender certas coisas, até ter um pouquinho de maturidade a mais, né, na vida, foi entender que não tem como eu controlar tudo o que acontece na minha vida. Porque quando você é mais novo, normalmente você tende a pensar que você vai ter as situações, pelo menos grande parte delas, sob o seu controle. Ou até mesmo você querer ajudar todo mundo, querer carregar o mundo nas suas costas, que tudo vai ficar bem apesar dos imprevistos, sendo que não vai. Um bom exemplo disso, por exemplo, seria o sentimento das pessoas. Por exemplo, você não consegue controlar quem gosta ou quem não gosta de você. Você consegue controlar quem você gosta e quem você não gosta. Entende meu ponto? Caso eu tenha ficado um pouco confuso o que eu falei, tenta imaginar em época de escola. Vocês que são mais velhos, tenta imaginar em época de escola. Mais velhos que eu digo, mais ou menos na minha idade. Muito provavelmente você tinha uma paixonite na sua sala. Tinha uma pessoa que você gostava, só que aquela pessoa não correspondia. E obviamente você se sentia frustrado, porque muitas vezes, sei lá, dependendo do nível da pessoa, ficava sonhando com um amado ou amada, pipipi, papapá, pupupu. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender origem não. Entender esse sofrimento, sabe? Tipo, a pessoa fica pensando por muito mais tempo, nossa, por que isso tá dando errado pra mim? Por que isso não tá dando certo? Eu quero estar com essa pessoa e essa pessoa não quer me saber, não quer saber de mim, e pá, e pá, e pá. Sendo que, não, é uma coisa que tá completamente fora do seu controle, sabe? Tipo, tudo que você poderia fazer é falar o que você sente pra ela, e é isso. Entendeu? Vamos, Gabe, converte o Luquita pra ser fã de Zelda. O Gabe não tá aqui na live, se ele tivesse aqui na live, ele ia estar falando de Zelda. Que a gente pode controlar isso. Existem muitas vezes que a gente se importa muito mais com aquilo que está longe do nosso alcance. Às vezes é mais reconfortante pensar do que de fato, sabe, vivenciar o agora. Às vezes, embora seja muito frustrante, também é mais reconfortante você imaginar como poderia ter sido, ao invés de olhar para o seu agora e amar como é. E eu sei que às vezes nem tudo é agradável. Existem frustrações, existem problemas, existem coisas que você olha e fala, pô, isso daqui, sabe, não queria que estivesse falando isso. Mas a realidade é que se pergunte se você pode fazer algo sobre. E as respostas podem ser diversas. Existem aquelas que você não pode. Existem aquelas que você pode lidar, então deve lidar. E existem aquelas que você tem que dar tempo ao tempo e esperar alguma coisa.
E aqui nós voltamos ao início dessa conversa. Porque nós não podemos controlar o tempo. E, portanto, não devemos colocar as preocupações daquilo que a gente não pode controlar no máximo. É claro que, inevitavelmente, alguns pensamentos podem vir hora ou outra. Mas viva um dia de cada vez. E quando houver a hora de você fazer algo, você vai saber quando. Link viveu toda uma jornada em busca de algo que ele não tinha controle sobre. Sua amiga havia partido. E pensar no que poderia ter sido não era a melhor coisa a se fazer. O e se na cabeça de Link, o e se eu tivesse encontrado a nave, se eu tivesse feito de tal jeito. A verdade é que esse tipo de pensamento nada mais é do que imaginar como você faria tal coisa com um pensamento que você não tinha na época que aconteceu. E no fim da jornada de Link, mesmo depois de tudo o que ele fez, voltando o tempo, parando o tempo, acelerando, depois de tudo, o momento final é quando ele entende que não tem controle sobre como o tempo age e o que o tempo pode trazer para a vida dele. Ele nunca teve controle sobre o tempo e sobre o que aconteceria. Ele apenas estava atrasando o que ele estava vivendo. Mas e você? Assim como Link, acha que está vivendo de fato um dia de cada vez ou apenas atrasando algo que você deveria estar vivendo? Enfim, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do que viu até aqui. Foi um vídeo mais diferente dos demais e, inclusive, eu não sei se ele ficou tão bom quanto os normais, assim. Comenta aí, por favor, o que você achou. E se você gostou, por favor, deixe seu gostei. E se inscreva no canal para continuar apoiando aqui os vídeos e acompanhando, sabe, o conteúdo. E no mais, meus amigos, muito obrigado novamente por ter visto até aqui. E uma última coisa antes que eu me esqueça. Você provavelmente viu algum desses avatares aqui ao longo do vídeo. Inclusive até mesmo a foto do canal mudou. E eu queria muito agradecer aqui ao meu amigo Izuo, que fez essas artes maravilhosas aqui para deixar os vídeos ainda mais atrativos para vocês que estão vendo. Então, por favor, sigam ele aí no Instagram ou no Twitter, as redes sociais dele estão todas aqui na descrição. E se você acha familiar, sim, é porque ele dublou também o Yasuke lá no vídeo de The Witcher que eu fiz. A gente fez uma fandublagem lá bem legal. Então sigam ele lá e apoiem bastante o trabalho do cara, que ele manda muito bem. Enfim, no mais, esse daqui foi o vídeo e muito obrigado novamente por ter visto e até a próxima. Vídeo bom, tá? Vídeo bom esse daqui. E esse canal aqui tem muito futuro. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque, assim, normalmente quando nós começamos com muitas ideias e queremos mostrar elas pro mundo, né? É que, assim, é um pouco difícil você crescer no YouTube, porque normalmente o YouTube exige que você segue trends. Tanto que você pode ver que tem muito mais canais de opinião, por exemplo, do que canais de outros nichos. E não, isso não é um shade, não é um ataque, nem nada do tipo. É só uma constatação de um fato. Porque é muito mais fácil você crescer surfando na onda do que acabar criando um conteúdo totalmente original, sabe? E o conteúdo dele, eu sempre... Deixa eu só passar aqui de novo. O JVSPM, ou não sei se tem uma outra forma de falar o nick dele, é um conteúdo que tem muito futuro aqui na plataforma. E eu espero poder trazer mais vídeos dele aqui nas lives pra gente reagir. E pelo que eu tô vendo aqui, vocês também gostaram bastante. Então eu vou dar uma olhada, eu vou me inscrever no canal dele com a conta Luquita, pra poder ficar de olho nos próximos vídeos, pra ver o que a gente pode falar nas próximas lives. E sim, eu gostei bastante. Eu espero trazer mais coisas de Zelda pra cá.